Virgem até dezembro, 55, obediente. Não dá trabalho. Preço inicial, 500 cruzeiros. Clientes satisfeitos. Pode aumentar preço conforme experiência. Era assim que ele via a gente. Mercadoria que dava lucro. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês que até hoje me dá arrepio só de lembrar. Quando eu tinha 12 anos, um homem me comprou por 500 cruzeiros numa festa. Não, vocês não ouviram errado. Me venderam igual gado no curral. E o pior é que quem fez isso comigo achava que estava me fazendo um favor. Esse foi o primeiro dia que eu entendi que menina pobre não vale nada nesse mundo. E que se a gente não se defender, ninguém vai fazer isso pela gente. Aquela noite mudou minha vida para sempre, mas não do jeito que aqueles monstros imaginavam. Eles acharam que estavam comprando uma vítima, mas o que fizeram foi criar uma vingadora. Meu nome é Zulmira Conceição da Silva. Tenho 82 anos e moro aqui em Avaré até hoje. Nasci em 1943, bem no meio da guerra. E posso dizer que a minha vida foi uma guerra desde pequena também. Perdi meu pai e minha mãe ainda bebezinha, nem lembro do rosto deles direito. Fui criada pela minha tia Sebastiana, uma mulher boa, mas que não tinha nem o que comer direito. A gente morava num quartinho dos fundos de uma casa velha na rua de baixo. Eu dormia no chão em cima de uns panos rasgados que ela conseguia das casas onde lavava roupa. Gente, me conta aí de onde vocês estão assistindo essa história. E vocês conhecem alguma Zulmira na família de vocês? Adoro saber quem são as vovós guerreiras que vocês têm aí. A tia Sebastiana era lavadeira. Quebrava as costas no tanque o dia inteiro para ganhar uns trocados miseráveis. As mãos dela eram cheias de ferida da água com sabão, os dedos inchados, as costas tortas de tanto se curvar. Ela saía de casa às 5 da manhã e voltava quando já era noite, carregando trouxa de roupa suja na cabeça, os pés descalços sangrando de tanto andar nas pedras da rua. Mesmo assim, ela dividia comigo o pouco que tinha. Um prato de feijão aguado, um pedaço de pão duro, às vezes uma fruta estragada que alguém jogava fora. Eu cresci vendo a tia Sebastiana se humilhar para as patroas ricas da cidade. Elas tratavam ela pior que cachorro, gritavam se uma camisa ficasse com uma manchinha, descontavam do pagamento se quebrasse um botão. A tia abaixava a cabeça, pedia desculpa, prometia fazer melhor na próxima vez. Eu ficava com raiva daquilo, mas ela sempre falava: Zulmira, a gente é pobre, não pode dar luxo de ter orgulho. Orgulho não enche barriga de ninguém. Quando eu completei 12 anos, em setembro de 1955, a tia chegou em casa toda animada, coisa rara de ver. Ela estava com um sorriso no rosto que eu não via há muito tempo. Sentou do meu lado no chão do quartinho e falou que tinha conseguido uma oportunidade para mim, uma chance de ter uma vida melhor. Disse que o coronel Teodoro Vasconcelos, dono da maior fazenda da região, precisava de uma menina para ajudar na cozinha da casa grande. Zulmira, ela falou segurando minhas mãos magrinhas. Lá você vai comer todo dia, vai ter onde dormir direito e ainda vai mandar um dinheirinho para mim. É a chance da nossa vida sair dessa miséria. Os olhos dela brilhavam com uma esperança que eu nunca tinha visto antes. Na época eu nem sabia direito o que significava trabalhar numa fazenda grande dessas, mas via que era importante para a tia Sebastiana, então concordei. A fazenda do coronel Teodoro ficava a 2 horas de charrete de Avaré, numa estrada de terra cheia de buraco que balançava a gente que nem milho na peneira. Quando a gente chegou lá, eu fiquei de boca aberta. Parecia que não tinha fim aquela propriedade. Eram milhares e milhares de alqueires se estendendo até onde a vista alcançava. Tinha gado pastando, plantação de café verdinha, casas espalhadas aqui e ali, e no meio de tudo, uma casa grande que mais parecia palácio. A casa grande era de 2 andares, toda pintada de branco, com varandas imensas cheias de coluna. Tinha jardim na frente com flores coloridas, uma fonte no meio e uma escadaria larga que subia até a porta principal.
Eu nunca tinha visto tanta riqueza junta na minha vida. Devia ter umas 15 janelas só na frente da casa, todas com cortina de renda branca que balançava no vento. Tinha mais de 50 pessoas trabalhando naquela fazenda. Vaqueiros cuidando do gado, trabalhadores da roça cortando café, empregadas da casa limpando e cozinhando, capatazes montados a cavalo dando ordem para todo mundo. Era como uma cidade pequena, com gente indo e vindo o tempo todo, cada um sabendo exatamente o que tinha que fazer. O coronel Teodoro era um homem que impunha respeito só de olhar. Alto, barrigudo, sempre de chapéu de couro e bota de montaria. Tinha uns 60 anos, o cabelo grisalho sempre bem penteado e uns bigodes grossos que escondiam parte da boca. Mas o que mais chamava a atenção nele eram as cicatrizes. Tinha uma no queixo, outra na testa e uma bem feia que ia da orelha até quase o canto da boca. Diziam que tinha brigado com onça quando era mais novo, outros falavam que era marca de briga de facão. Os olhos dele eram pequenos e gelados, do tipo que quando olhava para a gente, dava vontade de sumir debaixo da terra. Ele falava pouco, mas quando abria a boca, todo mundo parava para escutar. Ninguém ousava responder, ninguém questionava a ordem dele. Os funcionários tremiam quando ele passava, tiravam o chapéu, abaixavam a cabeça. Até os cachorros da fazenda ficavam quietos quando ele chegava perto. No primeiro dia, ele me chamou no escritório da casa grande para explicar qual ia ser meu trabalho. O escritório era um quarto cheio de livro, com uma mesa enorme de madeira escura, cadeiras de couro, e nas paredes tinha cabeça de veado empalhada, rifle antigo e um monte de papel emoldurado que devia ser documento importante. Cheirava a charuto e couro velho ali dentro. "Menina", ele falou me olhando de cima a baixo, "você vai trabalhar como auxiliar de cozinha, ajudando a dona Benedita a preparar as refeições da casa. É trabalho honesto, vai comer todo dia, ter onde dormir, e sua tia vai receber 5 cruzeiros por mês pelo seu serviço." Ele fez uma pausa, acendeu um charuto e continuou. "Mas tem uma coisa importante que você precisa entender desde já. Aqui na fazenda eu sou a lei. O que eu falo é ordem, não tem discussão." Ele me explicou as regras da fazenda. Acordar às 5 da manhã, trabalhar até às 7 da noite, não sair da propriedade sem permissão, não conversar com estranhos, não mexer nas coisas da casa grande. Falou que se eu me comportasse direitinho, ia ter futuro na fazenda, que ele gostava de ajudar gente trabalhadora e obediente. Na época, eu achei que ele estava sendo gentil comigo. Coitada de mim. Se eu soubesse o que estava por vir, tinha saído correndo dali e nunca mais voltado. A dona Benedita era uma mulher de uns 50 anos, magra, sempre de vestido preto e avental branco. Tinha o cabelo grisalho preso num coque apertado e uma cara meio carrancuda que assustava no primeiro momento. Mas ela não me maltratava, só era séria mesmo. Me ensinou a lavar panela direito, a descascar batata sem desperdiçar, a varrer o chão sem levantar poeira, a organizar a despensa conforme o tamanho das latas. Meu quarto era pequeno, atrás da cozinha, com uma janelinha que dava para o quintal dos fundos. Tinha uma cama de solteiro com colchão de palha, uma mesinha de madeira e um baú onde eu guardava minhas poucas roupas. Não era luxo, mas era melhor que o chão do quartinho da tia Sebastiana. Pela primeira vez na vida eu tinha um espaço só meu, onde podia fechar a porta e ficar em paz. Os primeiros 3 meses foram até tranquilos. Eu acordava cedinho, ajudava-as a fazer o café da manhã da casa grande, lavava a louça do almoço, descascava legume para o jantar, varria a cozinha antes de dormir. A comida era boa e farta. Feijão com linguiça, arroz soltinho, carne de panela, verdura da horta, doce de leite no final de semana. Meu corpo, que estava magro e fraco, começou a ganhar carne, a ficar mais forte. Mas aí eu comecei a perceber umas coisas estranhas na fazenda. Todo mês tinha uma festa na casa grande, só que era diferente das outras. Não era festa junina, não era aniversário, não era comemoração de safra.
Era uma festa só para homens, sempre de noite, sempre muito reservada. Os convites não eram espalhados pela cidade. Só algumas pessoas muito especiais eram chamadas. Nessas festas vinham uns homens de fora, sempre muito bem vestidos, sempre com muito dinheiro no bolso. Chegavam de charrete, de carro, alguns até de cavalo. Eram homens importantes, fazendeiros de outras cidades, comerciantes ricos, políticos da região. Eles entravam pela porteira dos fundos, não passavam pela entrada principal. Pareciam esconder alguma coisa. E o mais estranho de tudo, nessas festas, algumas meninas que trabalhavam na fazenda sumiam por umas horas. Sumiam mesmo, ninguém sabia onde elas iam. Depois voltavam com dinheiro no bolso, roupas novas, presente caro. Ficavam todas animadas, falando entre elas, rindo, como se tivesse acontecido alguma coisa muito boa. Tinha a Josefina, uma menina de uns 15 anos, que trabalhava limpando a casa grande. Ela era bonita, tinha o cabelo liso e preto, a pele clara, os olhos grandes. Sempre que ia ter festa, ela passava a tarde toda se arrumando, penteando o cabelo, passando perfume, escolhendo o vestido mais bonito. Voltava de manhã cedo com uma pulseira de ouro, ou um anel, ou um vestido novo de seda. Tinha a Rosa, uma menina de uns 17 anos, que cuidava das galinhas. Ela era mais reservada, não falava muito, mas também participava das festas. Sempre ganhava dinheiro, sempre aparecia com coisa nova. As outras meninas ficavam com inveja, perguntavam como era, o que tinha que fazer para ser escolhida também. Tinha a Conceição, a mais nova de todas, tinha só 14 anos. Ela trabalhava na horta, plantando verdura, regando as plantas, colhendo tomate e alface. Era uma menina muito doce, muito inocente, sempre sorrindo, sempre disposta às vezes a ajudar. Quando ela começou a participar das festas, eu vi que alguma coisa nela mudou. Ficou mais quieta, mais triste, como se tivesse perdido alguma coisa importante. Eu ficava curiosa com aquilo tudo, mas quando perguntava para as meninas o que acontecia nas festas, elas mudavam de assunto. Falavam que eu era muito nova ainda, que quando chegasse a minha vez, eu ia entender. Isso me deixava ainda mais intrigada. Que tipo de trabalho era esse que dava tanto dinheiro? Por que só as meninas mais bonitas eram escolhidas? Por que tinha que ser segredo? Uma noite, eu tentei espiar pela janela da cozinha para ver o que acontecia na casa grande durante uma festa. Vi os homens chegando, bebendo na varanda, rindo alto, fumando charuto. Vi o coronel recebendo eles, apertando a mão, conversando baixinho. Mas não consegui ver onde as meninas iam, o que faziam, por que demoravam tanto para voltar. A minha vez chegou numa noite de lua cheia, em dezembro de 1955. Eu nunca vou esquecer daquela data, 15 de dezembro. O coronel mandou a Benedita me chamar no escritório dele depois do jantar. Eu fui toda tremendo, pensando que tinha feito alguma coisa errada, que ia ser mandada embora, que ia ter que voltar para o quartinho da tia Sebastiana. Quando entrei no escritório, tinha 2 homens com o coronel. Um era mais novo, devia ter uns 30 anos, alto, magro, de bigode. O outro era mais velho, devia ter uns 50, baixo, gordo, careca, com cara de sapo. Os 2 estavam bebendo cachaça, fumando charuto, e me olharam de um jeito que me deu arrepio na espinha. O coronel me fez dar uma volta no meio da sala, como se eu fosse um animal no leilão. Me pediu para abrir a boca para eles verem os dentes, para levantar os braços para eles verem se eu era saudável, para falar alguma coisa para eles escutarem minha voz. Eu obedeci, confusa, sem entender o que estava acontecendo, mas sabendo que alguma coisa estava muito errada. Ela é nova, falou o coronel para os homens. 12 anos completados há pouco. Saudável, forte, nunca foi tocada por ninguém. É órfã, não tem família para dar problema e é muito obediente. Os homens riram. Fizeram uns comentários entre eles que eu não entendi na época, mas que hoje me dão nojo só de lembrar. O homem mais velho, que cheirava a suor azedo e tinha os dentes amarelos,
Ofereceu 500 cruzeiros por mim. 500 cruzeiros. Na época, isso era uma fortuna. Mais do que um trabalhador rural ganhava em 3 meses de serviço. O coronel fechou o negócio na hora, apertou a mão do homem e falou que eu ia fazer tudo o que ele quisesse. Foi aí que o coronel me explicou qual era a real e meu mundo desabou. Ele disse que eu tinha crescido e que agora ia ter um trabalho especial na fazenda. Falou que algumas meninas eram escolhidas para fazer companhia para os convidados importantes e que isso era um privilégio, porque as meninas escolhidas ganhavam presentes, proteção e dinheiro extra. É trabalho como qualquer outro, ele disse com a maior cara de pau. Só que melhor pago. Os homens que vêm aqui são pessoas importantes, que merecem ser bem tratadas. Sua obrigação é deixar eles felizes, fazer tudo o que eles pedirem, sem reclamar, sem chorar, sem fazer escândalo. Naquela noite, eu descobri o que realmente significava ser pobre e mulher neste país maldito. O homem nojento me levou para um quarto na casa grande, trancou a porta por dentro e fez coisas comigo que uma criança de 12 anos não deveria nem saber que existiam. Doeu muito, sangrou, eu chorei, eu implorei para ele parar, mas ele não parava. Dizia que eu era dele agora, que tinha pago caro por mim e que eu era obrigada a deixar ele fazer o que quisesse com o meu corpo. Quando acabou aquele inferno, ele me deu uns doces e umas moedas, como se isso fosse compensar o que tinha feito comigo. Falou que se eu contasse para alguém o que tinha acontecido, ele voltaria e faria pior. Disse que conhecia meninas que tinham sumido por reclamar demais e que eu não ia querer ter o mesmo destino delas. Eu voltei para o meu quartinho toda dolorida, suja, machucada e com um medo danado. Não consegui dormir naquela noite, nem nas outras que vieram depois. Ficava acordada tremendo, lembrando de cada segundo daquele horror, prometendo para mim mesma que um dia eu ia me vingar de todos aqueles monstros. No dia seguinte, as outras meninas vieram conversar comigo. A Josefina falou que agora eu tinha entrado no grupo das especiais, que ia ganhar dinheiro e presentes igual elas. A Rosa disse que no começo era ruim mesmo, que doía e assustava, mas que a gente se acostumava com o tempo. A Conceição, com os olhinhos cheios de lágrima, falou que pelo menos a gente não passava fome igual na rua. Elas tentaram me convencer de que aquilo era normal, que era sorte minha ter sido escolhida, que muitas meninas da cidade davam qualquer coisa para ter essa oportunidade. Mas eu sabia que não tinha nada de normal naquilo. Sabia que aquilo estava errado, que não era trabalho, que era uma coisa suja e nojenta que ia me marcar para a vida inteira. Só que eu era criança, órfã, não tinha para onde ir, não tinha ninguém para me defender. E o pior de tudo é que eu estava começando a entender que aquilo era só o começo, que tinha coisa muito pior esperando por mim naquela fazenda amaldiçoada. Mas também começava a nascer dentro de mim uma raiva que ia crescer e crescer até virar a força que eu precisava para me vingar de todos eles. Mas espera lá, antes de ir direto para o final, tenho que começar essa história lá do começo da minha vida, porque vocês precisam entender como funcionava aquele inferno na fazenda do Coronel Teodoro. O que eu contei para vocês foi só a primeira vez, mas aquilo virou rotina. Toda lua nova tinha festa na casa grande, e eu já sabia que ia ser uma noite de terror para mim e para as outras meninas. Era como se a gente fosse gado marcado, esperando a vez de ser levada para o abate. O sistema era organizado que nenhum negócio mesmo, tudo muito bem calculado e documentado. O coronel tinha um caderno grosso de capa de couro marrom, onde ele anotava tudo sobre a gente. Nome completo, idade, de onde tinha vindo quando tinha chegado na fazenda e, principalmente, que tipo de serviço cada uma fazia melhor. Éramos 15 meninas no total, todas entre 12 e 20 anos, todas órfãs ou filhas de família muito pobre. Ele separava a gente por categorias igual gado no curral. Tinha as novinhas, que éramos eu e mais 2 meninas da minha idade. A Terezinha, que tinha chegado na fazenda 2 meses antes de mim,
e a Aninha, que tinha chegado na semana passada. Todas com 12 anos, todas assustadas, todas sem entender direito o que estava acontecendo com nossa vida. Tinha as experientes, que eram as meninas de 15 a 18 anos, que já sabiam fazer de tudo o que os homens pediam. A Josefina, a Rosa, a Conceição, mais a Marlene, a Dirce, a Neuza e a Aparecida. Essas eram as que mais trabalhavam, as que ganhavam mais dinheiro, as que os clientes preferiam porque sabiam exatamente como agradar sem dar trabalho. E tinha as especiais, que eram as meninas que tinham alguma coisa diferente que os homens gostavam mais. A Valdira era especial porque tinha os olhos azuis, coisa rara por aqui. A Sebastiana era especial porque sabia ler e escrever, e alguns clientes gostavam de conversar antes. A Dolores era especial porque era muito nova, mas já tinha corpo de mulher. Cada uma tinha seu diferencial no catálogo do Coronel. O preço variava conforme a categoria e conforme a menina fosse virgem ou não. As meninas virgens valiam uma fortuna. O Coronel cobrava 500, 600, às vezes até 700 cruzeiros, que na época era o mesmo que 10 vacas gordas. Isso mesmo que vocês ouviram, 10 vacas. A gente valia mais que o gado da fazenda, porque como o próprio Coronel falava, gado a gente cria, mas virgem só tem uma vez. Ele fazia questão de deixar bem claro para os compradores que a mercadoria era de primeira qualidade, que tinha sido bem cuidada, bem alimentada e que não tinha doença nenhuma. Chegava a mostrar nossos dentes, nossas mãos, nossos cabelos, como se fosse veterinário examinando animal para venda. Era humilhante, era nojento, mas a gente tinha que aguentar calada. Os homens que frequentavam essas festas não eram qualquer um, não. Vinha o juiz da comarca de Avaré, Dr. Sebastião, um homem magro e amarelo, que sempre chegava de terno preto e bengala. Vinha o delegado Martinho, gordo e ceboso, que fedia a cachaça barata e cigarro forte. Vinha o prefeito Joaquim, que se fazia de homem de bem na cidade, mas aqui mostrava a cara verdadeira. Vinham fazendeiros ricos de 5 cidades vizinhas, de Itaí, de Paranapanema, de Taquarituba, de Cerqueira César, de Coronel Macedo. Homens que tinham nome importante, família tradicional, muito dinheiro no banco, mas que vinham aqui comprar criança para fazer suas perversões longe dos olhos da sociedade. Gente poderosa, gente que mandava na região, gente que decidia quem ia ser preso e quem ia ser solto, quem ia ter terra e quem ia passar fome. Eles chegavam sempre de noite, sempre pela porteira dos fundos, sempre com cara de quem estava fazendo um negócio muito importante. Ninguém da cidade sabia que eles vinham aqui. Ninguém desconfiava do que acontecia nessas festas malditas. O que mais me deixava revoltada era ver como aqueles homens se comportavam quando chegavam. Vinham rindo, bebendo, falando alto, contando piada suja, como se fosse uma festa normal entre amigos. Faziam negócio com o coronel igual quem compra porco na feira. Pechinchavam preço, pediam desconto se levassem mais de uma menina, discutiam qual era melhor, como se a gente fosse objeto. Essa daí tá muito magra, falava um. Aquela outra tem cara de preguiçosa, comentava outro. Eu quero uma que não dê trabalho, que faça tudo sem reclamar, pedia um terceiro. E o coronel ia explicando as qualidades de cada uma, garantindo que todas eram bem treinadas, bem comportadas, que iam deixar os clientes satisfeitos. O coronel anotava tudo num livro de contas que ele chamava de serviços extras da fazenda. Cada menina tinha uma página inteira, com quanto tinha rendido por mês, quais clientes tinham gostado mais, observações sobre comportamento, sobre saúde, sobre qualquer coisa que pudesse interessar os compradores. Era tudo muito bem organizado, muito bem calculado. Aquele desgraçado transformou o sofrimento de criança em planilha de negócio. Na minha página, que eu vi uma vez quando ele esqueceu o livro aberto, estava escrito: Zulmira, 12 anos, órfã, chegou em setembro.
55 virgem até dezembro, 55 obediente. Não dá trabalho. Preço inicial 500 cruzeiros, clientes satisfeitos, pode aumentar preço conforme experiência. Era assim que ele via a gente. Mercadoria que dava lucro. Nos primeiros meses eu tentava resistir, chorava, mordia, arranhava, fazia escândalo. Mas aí descobri uma coisa que me gelou o sangue até os ossos. As meninas que davam muito trabalho, que reclamavam demais, que tentavam fugir, que ameaçavam contar para alguém, simplesmente sumiam. Desapareciam da noite para o dia. E quando a gente perguntava onde elas estavam, sempre vinha a mesma resposta. Fulana arranjou trabalho em outra cidade, dizia o coronel. Cicrana foi embora com a família, falava a Benedita. Beltrana resolveu se casar e foi morar longe, inventava o capataz. Mas eu desconfiei que tinha coisa errada, porque as meninas nunca se despediam, nunca levavam as roupas, nunca mandavam notícia depois. A primeira que sumiu foi a Edith, uma menina de 14 anos que tinha chegado na fazenda 2 meses antes de mim. Ela era rebelde, não aceitava aquela vida, vivia falando que ia denunciar todo mundo para a polícia, que ia contar para padre da cidade, que ia escrever carta para o governador. Uma manhã ela não apareceu para trabalhar e nunca mais ninguém viu ela. Depois sumiu a Jandira, de 15 anos, que tinha tentado fugir 3 vezes. A última vez ela quase conseguiu chegar na estrada, mas os capatazes trouxeram ela de volta. Ela apanhou muito naquele dia. Ficou de cama uma semana e quando se recuperou, estava diferente. Mais quieta, mais assustada. 2 meses depois, ela também sumiu. A terceira foi a Matilde, de 16 anos, que tinha ameaçado se matar, se continuassem obrigando ela a fazer aquilo. Ela tinha pego uma faca da cozinha e disse que preferia morrer a continuar sendo abusada. O coronel tomou a faca dela, deu umas bofetadas e trancou ela no quarto por 3 dias sem comida. Quando soltou, ela estava quebrada, mas ainda tinha revolta nos olhos. Uma semana depois, sumiu também. Foi então que uma noite, seguindo a Benedita que estava levando comida para não sei onde, descobri um lugarzinho no pasto dos fundos que me arrepiou todo o corpo e me mostrou a verdade terrível sobre o destino das meninas desaparecidas. Era um cemitério pequeno, escondido atrás de um bosque de eucalipto, longe de qualquer lugar onde alguém pudesse passar por acaso. Tinha umas cruzes de madeira simples, feitas de tábua tosca, sem nome nenhum, só com números rabiscados a carvão. Contei as cruzes. Eram 7. 7 meninas que tinham sumido da fazenda nos últimos 2 anos. 7 meninas que tiveram coragem de resistir e pagaram com a vida por isso. 7 sepulturas rasas de quem ousou desafiar o poder do coronel Teodoro. O chão em volta das cruzes estava fofo, como se tivesse sido cavado há pouco tempo. Tinha ferramentas escondidas atrás das árvores, pá, enxada, picareta. E o pior de tudo, tinha roupas, pedaços de vestido, resto de sapato, fita de cabelo. Coisas que pertenciam às meninas que tinham sumido. Era a prova de que elas não tinham ido embora coisa nenhuma. Quando voltei para a casa grande, as pernas tremendo e o coração disparado, a Benedita me agarrou pelo braço com força e falou bem baixinho no meu ouvido, com uma voz que não era mais a voz da cozinheira que eu conhecia, mas de alguém que sabia de segredos terríveis. Menina esperta demais vira adubo da terra. Quem fala demais some igual às outras. Se você quer continuar viva, finge que não viu nada, não fala com ninguém e faz tudo que mandarem sem reclamar. Aquele dia eu entendi que não era só abuso, era questão de vida ou morte. Entendi que as festas não eram só para ganhar dinheiro, eram para manter a gente com medo, para mostrar que qualquer resistência seria punida com a morte. Entendi que o coronel não era só um homem nojento que abusava de menina, era um assassino que matava quem atrapalhava os negócios dele. Me respondam uma coisa que me intriga até hoje. Vocês acham que em 1960 existia lei que protegia menina pobre contra coronel rico?
Ou vocês acham que a justiça sempre foi essa piada que é até hoje? Quero saber o que vocês pensam. A partir daquele dia, eu mudei completamente a estratégia. Parei de resistir, parei de chorar, parei de reclamar. Comecei a fingir que estava gostando daquela vida, que estava feliz com os presentes, que estava grata pela oportunidade. Sorria para os homens nojentos, fazia tudo o que eles pediam sem hesitar. Até fingia prazer quando eles me machucavam. Por fora eu parecia conformada, uma das meninas mais comportadas da fazenda. Mas por dentro eu estava planejando, observando, guardando cada detalhe daquele esquema maldito. Decorei o nome de todos os clientes, a cara de cada um, quanto cada um pagava, que tipo de perversão cada um gostava. Sabia que um dia essa informação ia ser útil. Aprendi também a ler o humor do coronel, a saber quando ele estava satisfeito e quando estava perigoso. Aprendi que ele bebia mais quando os negócios iam mal, que ficava violento quando algum cliente reclamava, que mandava matar quando sentia que estava perdendo o controle. Era um homem previsível e isso ia ser a ruína dele. Os anos foram passando e eu fui crescendo naquele inferno disfarçado de fazenda. Aos 15 anos, eu já era uma das experientes do catálogo do coronel. Conhecia todos os clientes pelos nomes, sabia exatamente o que cada um gostava, o que cada um pagava, quais eram os mais violentos e quais eram os mais calmos. Tinha o Dr. Martiniano, um médico de Itaí que gostava de meninas que fingissem ser filhas dele. Tinha o Coronel Aristides de Paranapanema, que só ficava satisfeito se a menina chorasse de verdade. Tinha o seu Valdemar, comerciante de Taquarituba, que pagava extra para poder bater na gente. Cada um tinha sua mania nojenta, sua perversão particular. Aos 16 anos, conheci um dos clientes que ia mudar minha vida para sempre. Era o João Batista, um fazendeiro de Itaí que tinha uns 25 anos e era diferente dos outros. Ele não era violento, não gritava, não batia. Conversava comigo antes, perguntava se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Era a primeira vez que um homem me tratava como gente. O João começou a pedir por mim toda vez que vinha. Pagava extra para o coronel para ficar comigo a noite toda, em vez de só algumas horas. Ele me contava da vida dele, da fazenda pequena que tinha herdado do pai, dos planos de plantar mais café e criar gado. Falava que eu era diferente das outras meninas, mais inteligente, mais bonita. Eu sabia que era perigoso se apegar a qualquer cliente, que aquilo podia dar problema, mas não conseguia evitar. O João era gentil comigo numa época em que só conhecia violência. Era o único momento em que eu me sentia mulher em vez de mercadoria. E foi com ele que aconteceu o que eu mais temia e, ao mesmo tempo, mais desejava. Engravidei. Quando descobri que estava esperando o neném, fiquei desesperada. Já tinha visto o que acontecia com menina grávida na fazenda. Sumia. O coronel não gostava de complicação, não queria ter que sustentar criança, não queria explicar para ninguém de onde vinham os bebês. Grávida era problema, e problema ele resolvia no cemitério dos fundos. Mas dessa vez foi diferente. Quando contei para o João que estava grávida, ele não ficou bravo, não me abandonou, não fingiu que não era problema dele. Pelo contrário, disse que queria casar comigo, que ia me tirar da fazenda, que ia criar a criança como filho legítimo. Era a primeira vez na vida que alguém oferecia para me salvar. O coronel não gostou nada da ideia. Eu era uma das meninas que mais rendia dinheiro, tinha clientela cativa, estava no auge da carreira. Perder eu significava perder muito lucro. Mas o João ofereceu uma quantia alta para me comprar definitivamente. 1.000 cruzeiros, mais do que qualquer menina tinha valido na história da fazenda. Foi assim que, em março de 1961, aos 18 anos, eu saí da fazenda e fui morar numa casinha pequena nos arredores de Avaré. Era uma casa simples, de 3 cômodos, mas era minha. Tinha quintal com pé de manga, poço de água limpa e, principalmente, tinha liberdade. Ninguém mais ia me tocar sem eu querer.
Em setembro de 1961, nasceu minha filha Aparecida. A menina mais linda que já existiu neste mundo, os olhos claros igual ao pai, o cabelo cacheado igual a mim, o sorriso que iluminava qualquer lugar escuro. Quando peguei ela no colo pela primeira vez, jurei que ela nunca ia passar pelo que eu passei, que ia morrer antes de deixar alguém machucar minha filha. O João era um pai dedicado. Trabalhava de sol a sol na fazendinha dele para sustentar a família. Plantava café, criava porco, vendia leite na cidade. Não éramos ricos, mas não passávamos necessidade. A Aparecida crescia saudável e feliz, correndo pelo quintal, brincando com as bonecas que eu fazia de pano, aprendendo as primeiras palavras. Mas a vida não é fácil para quem nasce pobre, vocês sabem disso. A felicidade nunca dura muito quando a gente não tem dinheiro para se proteger dos problemas. Em dezembro de 1961, quando a Aparecida tinha apenas 3 meses, o João morreu num acidente com o cavalo. O animal se assustou com uma cobra, derrubou ele e uma pedra abriu a cabeça. Eu fiquei sozinha de novo, sem dinheiro, sem família, com uma criança pequena para criar. A fazendinha do João foi vendida para pagar as dívidas que ele tinha e eu não fiquei com nada. Não tinha para onde ir, não tinha como me sustentar, não sabia fazer nada além de trabalho doméstico. Foi aí que o demônio do Coronel Teodoro apareceu na minha porta. Ele chegou todo sorridente, de chapéu na mão, falando que sentia muito pela minha perda, que queria me ajudar numa hora tão difícil. Ofereceu para eu voltar para a fazenda, disse que tinha vaga na cozinha, que a Aparecida podia ficar comigo. Falou que eu tinha experiência, que a Benedita estava ficando velha e precisava de ajuda. Eu sabia que era armadilha, sabia que ele não estava oferecendo trabalho de graça, sabia que tinha segunda intenção naquela proposta, mas não tinha escolha. Era aceitar ou passar fome na rua com minha filha. E eu preferia morrer a ver a Aparecida chorar de fome ou dormir no relento. Voltei para a fazenda em janeiro de 1962. Agora não mais como menina, mas como mulher e mãe. O coronel cumpriu a palavra. Me deixou trabalhar na cozinha e criar minha filha em paz. A Aparecida cresceu brincando pelos pastos, correndo entre as galinhas, livre e feliz, sem saber que aquele lugar tinha sido meu inferno. Mas conforme ela foi ficando maior, eu comecei a perceber uns olhares do coronel que me gelavam o sangue. Olhares que eu conhecia bem, olhares que tinha visto ele dar para as outras meninas antes de incluir elas no catálogo. Ele observava a Aparecida brincar, comentava como ela estava crescendo bonita, perguntava se ela já tinha começado a virar mocinha. Em 1975, quando a Aparecida completou 14 anos, meus piores medos se confirmaram. O coronel mandou me chamar no escritório e quando entrei lá, ele estava com aquele caderno maldito aberto na mesa. Virou para mim e falou a coisa mais terrível que eu já ouvi na minha vida. Zulmira, sua filha cresceu e ficou uma menina bonita. Chegou a hora dela começar a trabalhar de verdade aqui na fazenda. Naquele momento, quando ouvi aquelas palavras saindo da boca daquele demônio, alguma coisa dentro de mim morreu e outra coisa nasceu. Não era mais a Zulmira medrosa que tinha chegado ali aos 12 anos, nem a Zulmira conformada que tinha voltado como viúva. Era uma mulher que tinha virado mãe, que tinha sofrido na pele o inferno daquela fazenda e que jamais ia permitir que sua filha passasse pelo mesmo horror que ela tinha passado. O coronel continuou falando, todo animado, como se estivesse anunciando uma boa notícia para a família. Disse que a Aparecida ia estrear no leilão da próxima lua nova, que já tinha até cliente interessado, gente importante disposta a pagar muito bem por uma menina especial como ela. Falou que ela era uma menina bonita, nova, bem cuidada, e que por isso ia valer muito dinheiro. Muito mais dinheiro do que qualquer outra menina que já tinha passado por ali. Sua filha tem sangue especial, ele disse, acendendo um charuto e soltando a fumaça devagar. É filha de uma das melhores meninas que já trabalhou aqui. Os clientes sabem disso, sabem que ela foi bem criada, bem educada,
Por isso ela vai ser disputada, vai render muito dinheiro para a fazenda e para vocês também. Quando ele falou o preço, eu quase caí para trás. 2.000 cruzeiros. Era o maior valor que ele já tinha pedido por qualquer menina na fazenda em 20 anos de funcionamento. Disse que era porque a Aparecida era filha minha, que tinha um pedigree especial, que os homens iam pagar qualquer preço para ter ela primeiro. Aquele monstro estava planejando lucrar em cima da minha criança, igual um comerciante vendendo gado de raça especial. Ele abriu o caderno numa página em branco e começou a anotar os dados da Aparecida enquanto falava. Nome: Aparecida da Silva. Idade: 14 anos. Mãe: Zulmira, ex-funcionária. Estado: virgem. Preço inicial: 2.000 cruzeiros. Observações: menina especial, bem criada, filha de profissional experiente. Era assim que ele via minha filha. Mais uma linha no catálogo de horror dele. Eu fingi que concordava, que entendia que era para o bem da família, que precisávamos do dinheiro, que era uma grande oportunidade. Sorri para ele, agradeci pela consideração, falei que a Aparecida ia ficar muito feliz em saber que tinha sido escolhida para fazer parte do grupo especial da fazenda. Por fora, eu parecia calma e até agradecida, mas por dentro estava fervendo de raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida, uma vontade de matar que tomou conta de todo o meu corpo, uma fúria que queimava nas minhas veias, como o fogo do inferno. Aquele desgraçado tinha me usado quando eu era criança, tinha me vendido como gado por anos e agora queria fazer a mesma coisa com minha filha. Mas dessa vez, ele tinha mexido com a pessoa errada. Quando saí do escritório, corri para o quartinho onde a Aparecida estava brincando com umas bonecas de pano que eu tinha feito para ela. Olhei para aquela criança inocente, para os olhinhos claros dela cheios de vida, para o sorriso doce, para as mãozinhas delicadas que nunca tinham conhecido violência. E jurei que aqueles homens nojentos nunca iam encostar um dedo nela. Minha filha não seria mercadoria de ninguém. Não seria vendida igual gado no curral. Não seria abusada por homens velhos e nojentos que tinham dinheiro para comprar criança. Eu ia morrer antes de deixar isso acontecer, ia matar antes de permitir que o ciclo de horror se repetisse. A Aparecida ia crescer livre, ia estudar, ia ter as oportunidades que eu nunca tive. Ó, pessoal, duvido que vocês tenham coragem de curtir esse vídeo. Aposto que vão ficar só assistindo e não vão curtir. Vai, prova que eu tô errada e curte aí se é que vocês têm essa coragem. Naquela mesma noite, comecei a minha investigação mais detalhada. Tinha que descobrir exatamente como funcionava aquele esquema, quem eram todos os envolvidos, como o coronel conseguia manter aquilo escondido por tanto tempo, onde ele guardava o dinheiro, como protegia os negócios. Se eu ia enfrentar aqueles demônios, precisava conhecer o inimigo melhor que ele conhecia a si mesmo. Aproveitei que trabalhava na casa grande para bisbilhotar tudo durante o dia. Quando o coronel saía para ver o gado ou resolver problemas na roça, eu entrava no escritório dele e mexia nos papéis com cuidado. Descobri uma lista completa com os nomes de todos os clientes, endereços, quanto cada um pagava, que tipo de menina cada um preferia, há quanto tempo cada um frequentava a fazenda. Era uma lista de monstros, todos homens importantes da região, gente que tinha nome respeitado na sociedade. Além dos que eu já conhecia, tinha outros que me surpreenderam. Médicos, advogados, comerciantes ricos, até 2 padres de cidades vizinhas. Todos comprando criança, todos financiando aquele esquema de horror, todos cúmplices do que acontecia ali. Os 4 homens que iam estrear minha filha eram os piores de todos, os mais perigosos, os que tinham mais poder para proteger o esquema e destruir qualquer um que tentasse denunciar. O delegado Martinho, que era quem garantia que nenhuma denúncia chegasse na justiça de verdade. Qualquer queixa contra a fazenda sumia na gaveta dele. O juiz Sebastião, que arquivava qualquer processo que aparecesse contra o coronel,
ou contra qualquer cliente importante. Ele recebia dinheiro não só para participar das festas, mas para garantir que legalmente nada ia dar problema para ninguém. Era o responsável por manter toda a operação protegida pela lei. O prefeito Joaquim, que liberava todas as licenças da fazenda sem fazer pergunta, que garantia que nenhuma fiscalização chegasse perto dali, que protegia o coronel de qualquer problema com a prefeitura. Além disso, ele indicava meninas pobres da cidade que precisavam de trabalho, mandava direto para a fazenda. E o pior de todos, o fazendeiro Coronel Armando, dono de terras em 3 cidades, homem mais rico da região, que tinha poder para destruir a vida de qualquer um que atrapalhasse os negócios dele. Era ele quem financiava toda a operação, quem pagava os subornos, quem garantia que tudo funcionasse sem problema. Mas a descoberta que mudou tudo, que virou o meu mundo de cabeça para baixo e me deu a arma que eu precisava para destruir todos eles, foi quando achei os documentos da fazenda escondidos numa gaveta secreta da mesa do escritório. Era uma gaveta que só abria com uma chave especial que o coronel sempre carregava no bolso. Uma noite, quando ele chegou bêbado de uma reunião na cidade, eu consegui pegar a chave enquanto ele dormia. Abri a gaveta com o coração batendo na garganta e quando vi aqueles papéis amarelados, não acreditei no que estava lendo. A fazenda não era do coronel Teodoro. Ela pertencia a um homem chamado Antônio Pereira dos Santos, que tinha morrido sem herdeiros em 1945. O coronel tinha falsificado toda a documentação. Tinha forjado a assinatura do defunto, inventado uma história de que tinha comprado a terra em 1946, criado documentos falsos no cartório. Há quase 30 anos ele estava morando numa terra que não era dele, criando gado numa propriedade roubada, explorando meninas numa fazenda que pertencia a outra pessoa. Era um ladrão além de tudo mais. Um impostor que tinha construído todo aquele império de horror em cima de documentos falsos. E o mais importante, se a fazenda não era dele, se tudo era baseado em mentira, então eu podia usar isso contra ele. Podia provar que ele era um criminoso, que não tinha direito legal nenhum sobre aquelas terras. Aquela descoberta acendeu uma lâmpada na minha cabeça. Se a fazenda não era dele, se tudo era falsificado, então eu podia denunciar, podia provar que ele era um impostor, podia reivindicar a posse legal das terras. Mas aí eu lembrei que os homens da justiça eram todos clientes dele. Delegado, juiz, prefeito, todos comprados, todos cúmplices, todos interessados em manter o esquema funcionando. De que adiantava ter prova, se quem devia julgar a prova estava do lado do criminoso? De que servia ter razão, se quem fazia a lei era quem quebrava a lei? Foi nesse momento que nasceu o meu plano mais ousado e mais perigoso. Se a justiça não ia me ajudar, se a lei não servia para gente pobre, então eu ia fazer a minha própria justiça. Ia eliminar todos aqueles homens e tomar posse da fazenda, que legalmente não pertencia a nenhum deles. Ia transformar aquele lugar de sofrimento num lugar de liberdade, aquele inferno de meninas num paraíso de mulheres livres. Ia usar as próprias terras do coronel para criar um refúgio onde nenhuma criança seria abusada jamais. Mas para fazer isso, eu precisava de ajuda. Não dava para enfrentar 5 homens armados e poderosos sozinha. Eles tinham pistoleiros, capatazes, funcionários leais. Tinham conexões na polícia, na justiça, na política. Eram protegidos por uma rede de cumplicidade que ia muito além da fazenda. Eu precisava de alguém de dentro, alguém que conhecesse todos os segredos. Foi aí que lembrei da Benedita, a cozinheira velha que trabalhava ali há mais de 20 anos. Ela sabia de tudo o que acontecia. Tinha visto meninas chegarem e sumirem, tinha ajudado a enterrar segredos e a preparar comida para os monstros. Se alguém podia me ajudar, se alguém tinha motivo para querer vingança, era ela. Uma noite, quando todo mundo estava dormindo e só se ouvia o barulho dos grilos no pasto, fui conversar com a Benedita no quartinho dela atrás da cozinha. Bati na porta devagar,
Entrei sem fazer barulho e sentei na cama do lado dela. Contei para ela o que o coronel estava planejando fazer com a Aparecida, mostrei os documentos falsos da fazenda, expliquei meu plano de vingança. Esperava que ela fosse ter medo, que fosse me entregar para o coronel, que fosse tentar me convencer a desistir daquela loucura. Mas não foi isso que aconteceu. A Benedita ficou em silêncio por um tempo longo, os olhos cheios de lágrima que ela tentava esconder, as mãos tremendo de raiva ou de tristeza, não sei bem. Aí ela me contou uma coisa que me gelou o sangue e me fez entender por que ela tinha ficado tantos anos naquela fazenda, vendo o horror acontecer e não fazendo nada para impedir. Ela também tinha perdido filhas naquele lugar maldito. 2 meninas, a Benedita pequena de 15 anos e a Conceição de 17 anos, que tinham trabalhado ali nos anos 40, logo no começo do esquema. Zulmira, ela falou segurando a minha mão com força, com uma voz que saía lá do fundo da alma. Eu estou esperando essa oportunidade há 20 anos. Minhas meninas foram as primeiras a ser mortas quando tentaram resistir. Elas estão enterradas lá no cemitério dos fundos, sem nome, sem cruz direita, sem nada que lembre que elas existiram. As lágrimas desciam pelo rosto enrugado dela, enquanto contava como as filhas tinham chegado na fazenda cheias de esperança, pensando que iam ter uma vida melhor, trabalho honesto, futuro garantido. Como tinham descoberto a verdade do jeito mais cruel, sendo vendidas na primeira festa, sendo obrigadas a fazer coisas que nem sabiam que existiam. A Benedita pequena tentou fugir 3 vezes, ela continuou. E na terceira vez, ela quase conseguiu chegar na cidade. Mas trouxeram ela de volta e naquela mesma noite ela sumiu para sempre. A Conceição ameaçou contar tudo para o padre. Disse que preferia morrer a continuar sendo abusada. E morreu mesmo, 2 semanas depois. Naquele momento eu soube que tinha encontrado a aliada perfeita. Alguém que entendia minha dor porque tinha passado pela mesma coisa. Alguém que queria vingança tanto quanto eu. Vou te ajudar a matar esses demônios. Ela falou com uma determinação que eu nunca tinha visto nela. Nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Minhas meninas merecem justiça e a sua menina merece liberdade. A Benedita conhecia a fazenda melhor que ninguém. Sabia todos os segredos, todos os esconderijos, todos os hábitos do coronel e dos clientes. Ela me contou que ele guardava uma pistola carregada na gaveta do escritório, que tinha dinheiro escondido no quarto dele, embaixo de uma tábua solta do assoalho. Me disse que os homens sempre bebiam cachaça especial nas noites de leilão, uma cachaça envelhecida, que o coronel guardava só para as ocasiões importantes. Que eles ficavam bêbados e descuidados depois de fazer os negócios, que baixavam a guarda, que ficavam vulneráveis. Era informação valiosa para quem estava planejando um ataque. O problema era como conseguir algo para matar 5 homens adultos e armados sem levantar suspeita. Não podia ser na bala, porque eles tinham mais armas e mais experiência com violência. Não podia ser na faca, porque eles eram mais fortes fisicamente. Tinha que ser algo silencioso, algo que parecesse acidente, algo que não deixasse rastro claro de crime. Foi aí que a Benedita teve a ideia que ia mudar tudo. Veneno. Ela me contou que conhecia um funcionário da prefeitura, o Geraldo, que trabalhava no controle de pragas da cidade. Ele tinha acesso a venenos fortes, chumbinho de rato, arsênico, produtos que matavam rápido e não deixavam rastro óbvio se fossem bem misturados. O Geraldo perdeu a filha dele também, ela me explicou. Não aqui na fazenda, mas para o mesmo tipo de homem. Um fazendeiro rico que abusou da menina e depois matou ela para não dar escândalo. Ele tem ódio desses homens tanto quanto a gente. E vai ajudar, se eu pedir direito. A Benedita disse que podia conversar com ele, inventar uma história de praga na fazenda, conseguir o veneno que a gente precisava. Ela conhecia ele há anos. Ele confiava nela, não ia suspeitar de nada. E mesmo que suspeitasse, ele tinha seus próprios motivos para querer ver aqueles homens mortos.
Passamos 2 semanas planejando cada detalhe da operação. Qual veneno usar, quanto colocar na bebida para garantir que fosse letal, mas não tão forte que eles percebessem no gosto. Como misturar sem deixar cheiro estranho, quando seria o momento certo para agir, como fazer parecer acidente depois. A Benedita testou pequenas doses do veneno na comida dos porcos para ver se funcionava e quanto tempo demorava para fazer efeito. Funcionou perfeitamente. Os bichos morreram em poucas horas, sem barulho, sem sofrimento aparente, parecendo morte natural. Era exatamente o que a gente precisava. O leilão da minha filha estava marcado para a lua nova de março de 1975. Faltavam apenas 10 dias. 10 dias para eu conseguir tudo o que precisava. 10 dias para afinar os últimos detalhes. 10 dias para me preparar psicologicamente para virar assassina. Porque era isso que eu ia virar naquela noite. Uma mulher que mata para proteger sua cria. E eu estava pronta para isso. Pronta para sujar as mãos de sangue. Pronta para carregar o peso de 5 mortes na consciência. Pronta para passar o resto da vida olhando por cima do ombro. Porque algumas coisas na vida valem qualquer sacrifício. E proteger minha filha era uma delas. A noite de março de 1975 chegou com uma lua nova que deixava tudo escuro, como se até o céu soubesse que ia acontecer uma coisa terrível naquela fazenda maldita. Eu passei o dia inteiro fingindo normalidade, cuidando da comida, arrumando a casa grande, preparando tudo para o que o coronel achava que ia ser mais uma noite de negócio próspero. Mas eu sabia que ia ser a última noite da vida dele e dos outros demônios. Durante o dia, eu e a Benedita fizemos os preparativos finais. Ela tinha conseguido o chumbinho de rato com o Geraldo, que não fez pergunta nenhuma quando ela disse que a fazenda estava com problema de praga. Era um pó branco, sem cheiro forte, que dissolvia fácil na bebida. A Benedita calculou a dose certinha. Quantidade suficiente para matar 4 homens adultos, mas não tão concentrada que eles percebessem no primeiro gole. Preparamos também nossa versão da história para o que ia acontecer depois. Iam ser bandidos que invadiram a fazenda, mataram os homens e roubaram o dinheiro. A gente ia fingir que tinha ficado escondida, com medo, que não tinha visto o rosto dos assassinos. Era uma história simples, mas creível para a época, quando o assalto à fazenda era coisa comum na região. A Aparecida passou o dia brincando no quintal, sem imaginar que sua vida estava sendo decidida naquelas horas. Ela estava feliz, correndo atrás das galinhas, cantando uma música que tinha aprendido no rádio, inocente como só criança pode ser. Eu olhava para ela e pensava que depois daquela noite, ela ia continuar sendo criança, ia poder crescer livre, ia ter o futuro que eu nunca tive. Os 4 demônios chegaram pontualmente às 8 da noite, como sempre faziam nas noites de lua nova. Primeiro veio o delegado Martinho, um homem gordo e ceboso que fedia a suor azedo e cachaça barata. Chegou de charrete, desceu bufando, já meio bêbado antes mesmo de começar a festa. Era um porco nojento que abusava do poder para conseguir o que queria. Depois chegou o juiz Sebastião, magro e amarelo como defunto, com cara de quem não dormia direito há anos. Ele vinha sempre de terno preto, bengala na mão, fingindo ser homem respeitável. Mas eu sabia a verdade sobre ele. Tinha vício em meninas novas, pagava fortunas para ser o primeiro a tocar nas virgens que chegavam na fazenda. O prefeito Joaquim veio em seguida, todo arrumadinho, de bigode encerado e roupa cara. Na cidade, ele se fazia de pai de família exemplar. Ia na missa todo domingo. Discursava sobre moral e bons costumes. Mas ali, ele mostrava quem realmente era. Um predador que usava o cargo para facilitar o esquema de exploração sexual. Por último, chegou o pior de todos. O coronel Armando, o homem mais rico e mais poderoso da região. Alto, forte, sempre armado, com cara de quem não tinha medo de nada nem de ninguém. Era ele quem mandava nos outros 3, quem financiava a operação, quem decidia quais meninas iam viver
E quais iam morrer? Era o chefe da quadrilha de monstros. Eles se cumprimentaram como velhos amigos, riram alto, contaram piadas nojentas sobre as meninas que já tinham comprado antes. Falaram de política, de negócios, de safra de café, como se fossem pessoas normais numa reunião normal. Mas eu sabia que eles estavam ali para comprar minha filha, para transformar ela em mercadoria, para destruir a infância dela como tinham destruído a minha. O coronel Teodoro estava radiante, todo orgulhoso da mercadoria que ia oferecer naquela noite. Falava da minha Aparecida como se ela fosse um animal de raça que ele tinha criado especialmente para venda, gabando das qualidades dela, da beleza, da juventude, da pureza. Me dava vontade de vomitar ao ouvir aquilo, mas eu mantinha a cara séria, fingindo ser a empregada obediente que eles esperavam. Essa menina vai ser disputada, ele dizia para os outros. É filha de uma das melhores funcionárias que já tive aqui. Sangue bom, educação boa, cuidado especial desde pequena. Vale cada centavo dos 2.000 cruzeiros que estou pedindo. Os outros babavam ouvindo aquilo, já imaginando as perversões que iam fazer com minha criança. A Benedita tinha misturado o chumbinho de rato na cachaça especial que o coronel guardava para as ocasiões importantes. Era uma cachaça envelhecida de 20 anos, dourada, forte, que disfarçava qualquer gosto estranho. Ela preparou tudo com cuidado, mexeu bem para dissolver completamente, não deixou nem um restinho de pó visível no fundo da garrafa. Quando o coronel trouxe a garrafa e os copos de cristal para a mesa da varanda, meu coração quase saiu pela boca. Ali estava a arma que ia matar aqueles monstros, o instrumento da minha vingança, a justiça que eu tinha preparado com minhas próprias mãos. Eles nem imaginavam que estavam prestes a beber a própria morte. Ele serviu a bebida para todos os 4 com solenidade, encheu os copos até a borda, falou que aquela cachaça era especial, envelhecida especialmente para ocasiões como aquela. Fez um brinde aos negócios prósperos, à amizade duradoura, ao prazer que iam ter naquela noite. E todos beberam de uma vez, saboreando o líquido dourado que ia ser o último gole da vida deles. Agora vamos ao que interessa, disse o coronel depois que todos tinham bebido. Vou buscar a mercadoria para vocês avaliarem. Ele mandou me chamar para buscar a Aparecida e eu obedeci, fingindo ser a mãe orgulhosa que ia apresentar a filha para os compradores. Por dentro eu estava contando os minutos para o veneno fazer efeito. Eu falei para minha filha que ia ser só para apresentar ela para os convidados do coronel, que não ia acontecer nada, que era só uma formalidade. A menina, inocente e confiante, acreditou em mim e veio toda arrumadinha, com o vestidinho azul claro que eu tinha feito para ela, o cabelo penteado com fitinha branca, sapatos de verniz que o pai tinha deixado. Quando os homens viram ela, os olhos brilharam igual bicho no cio. Eles olharam para minha filha do jeito que eu conhecia bem, o mesmo jeito que tinham olhado para mim 20 anos atrás. Com cobiça, com fome, com uma vontade nojenta que me dava vontade de arrancar os olhos deles com as unhas. Mas eu me controlei, porque sabia que em pouco tempo eles iam estar se contorcendo de dor. O coronel começou a falar das qualidades da mercadoria, como se a Aparecida fosse uma égua no leilão. Disse que ela era saudável, forte, inteligente, obediente e, principalmente, intocada. Falou que tinha sido criada com cuidado especial, que sabia ler e escrever, que tinha bons modos, que ia agradar qualquer cliente exigente. Os homens fizeram perguntas nojentas, quiseram ver os dentes dela para ter certeza de que era saudável, pediram para ela dar uma volta para eles avaliarem o corpo, mandaram ela falar alguma coisa para ouvirem a voz. Eu mordia a língua para não gritar, mas sabia que em poucos minutos aqueles monstros iam começar a sentir os primeiros sintomas do envenenamento. Foi o coronel Armando quem fez a primeira oferta. 2.000 cruzeiros pela menina só para ele, sem dividir com os outros. Era exatamente o preço que o coronel tinha pedido, mas aí o delegado protestou. Disse que eles tinham combinado de fazer oferta conjunta.
O juiz também quis participar, e o prefeito falou que tinha direito porque era quem mais protegia o esquema. Começaram a discutir, a brigar pelo direito de comprar minha filha, a aumentar o preço uns contra os outros. O delegado ofereceu 2.200, o juiz subiu para 2.500, o prefeito foi até 2.800. Era nojento ver aqueles homens disputando uma criança como se fosse leilão de gado. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava satisfeita vendo eles gastarem os últimos minutos da vida brigando. Foi nesse momento que o veneno começou a fazer efeito, e eu senti uma satisfação que nunca tinha sentido na vida. O primeiro a passar mal foi o prefeito, que começou a sentir náusea e dor de barriga forte. Ele saiu correndo para o banheiro, pensando que era alguma coisa que tinha comido no jantar, sem imaginar que era o começo do fim. Mandei a Aparecida para o quarto dela e tranquei a porta com chave. Não queria que minha filha visse aquela cena de horror que ia começar, mas eu tinha que ficar lá para ter certeza de que todos iam morrer, que nenhum ia sobreviver para contar a história. Sentei numa cadeira no canto da varanda e me preparei para assistir à morte dos piores homens que já existiram. O prefeito voltou do banheiro em 15 minutos, pálido como defunto, suando frio, com as mãos tremendo. Ele se agarrou na cadeira, tentou beber água, mas vomitou tudo na hora. Acho que comi alguma coisa estragada, ele gemeu. Tô sentindo uma dor terrível na barriga. Os outros ainda não tinham percebido que era envenenamento. O delegado foi o segundo. Começou a ter convulsões violentas, a espumar pela boca, a gritar que estava pegando fogo por dentro. Caiu da cadeira, bateu a cabeça na mesa, se contorceu no chão como cobra pisada. Os outros finalmente entenderam que alguma coisa estava muito errada, mas já era tarde demais para todos. O juiz tentou se levantar para ajudar o delegado, mas as pernas não obedeciam mais. O veneno tinha tomado conta do sistema nervoso dele, fazendo os músculos travarem, o coração acelerar perigosamente, o cérebro ficar confuso. Ele cambaleou, caiu e começou a vomitar sangue no chão da varanda. O coronel Armando, mesmo sentindo os primeiros sintomas, ainda tentou sacar a pistola que carregava no coldre. Mas as mãos tremiam tanto que ele não conseguia pegar a arma direito. "Foi você, sua desgraçada!" ele gritou, olhando para mim com ódio e desespero. "Você envenenou a gente." Mas ele sabia que já não tinha mais salvação. O coronel Teodoro foi o último a entender o que estava acontecendo. Quando viu os 4 homens se contorcendo de dor, vomitando sangue, tendo convulsões, tentou correr para o escritório para pegar a pistola dele. Mas o veneno já estava fazendo efeito nele também. Conseguiu dar apenas alguns passos antes de desabar no chão. Eu fiquei sentada na minha cadeira, assistindo friamente, enquanto aqueles 5 monstros agonizavam na minha frente. 20 anos de sofrimento, 20 anos de humilhação, 20 anos esperando esse momento de justiça. Eles imploravam por socorro, prometiam qualquer coisa em troca da vida, chamavam por Deus, por Nossa Senhora, pelos santos, como se merecessem misericórdia. O prefeito foi o primeiro a morrer. Teve um ataque cardíaco provocado pelo veneno. O coração não aguentou a sobrecarga. Morreu vomitando sangue, com os olhos revirados, fazendo um barulho horrível na garganta. Eu olhei bem para a cara dele e pensei em todas as meninas que ele tinha mandado para a fazenda ao longo dos anos. O delegado seguiu logo depois. As convulsões pararam de repente e ele ficou imóvel, de olhos abertos, olhando para o nada. A espuma que saía da boca dele tinha virado rosa de tanto sangue misturado. Pensei em todas as denúncias que ele tinha arquivado, todas as investigações que ele tinha sabotado para proteger aquele esquema. O juiz agonizou por quase 1 hora, chamando pela mãe, pedindo perdão pelos pecados, prometendo mudar de vida se Deus salvasse ele. Mas não ia ter salvação para quem tinha vendido a justiça, para quem tinha protegido criminosos, para quem tinha deixado tantas crianças sem proteção. Ele morreu sozinho, abandonado, igual às meninas que ele tinha condenado.
O coronel Armando tentou até o último segundo manter a autoridade, dar ordens, ameaçar vingança. Meus homens vão vir atrás de você, ele resmungou com a pouca força que ainda tinha. Você não vai escapar impune. Mas eu sabia que os capatazes dele só obedeciam por medo e por dinheiro. Sem ele vivo para pagar e ameaçar, iam sumir feito fumaça. O coronel Teodoro foi o último a morrer, e foi com ele que eu tive a conversa que esperava há 20 anos. Quando ele percebeu que não tinha mais salvação, que o veneno ia matar ele de qualquer jeito, parou de implorar e começou a me amaldiçoar. Disse que eu era uma assassina, que ia para o inferno, que ele ia me perseguir para o resto da vida. Teodoro, eu falei me levantando da cadeira e chegando perto dele. Você me comprou quando eu tinha 12 anos. Você me vendeu como gado por anos. Você matou 7 meninas e enterrou elas no fundo do pasto. Você ia vender minha filha para os seus amigos nojentos. Se tem alguém que vai para o inferno aqui, não sou eu. Ele ainda tentou falar alguma coisa, mas o veneno fechou a garganta dele e ele morreu engasgado no próprio sangue. Olhei para a cara dele sem sentir pena nenhuma, só uma satisfação profunda de ver que finalmente a justiça tinha sido feita. Aqueles 5 homens nunca mais iam machucar nenhuma criança. Quando todos os 5 estavam mortos, eu comecei a segunda parte do plano que eu e a Benedita tínhamos preparado. Tinha que fazer parecer que tinha sido assalto, que bandidos tinham invadido a fazenda, matado os homens e roubado o dinheiro. Era a única maneira de não levantar suspeita, de não ser investigada como suspeita. Quebrei algumas coisas da casa, revirei gavetas, espalhei papel pelo chão, fiz parecer que tinha tido luta. Peguei todo o dinheiro que encontrei no escritório e no quarto do coronel. Eram mais de 10.000 cruzeiros escondidos em vários lugares. E escondi numa lata enterrada no quintal dos fundos, onde ninguém ia procurar. A Benedita me ajudou a limpar os copos e a garrafa, a esconder qualquer evidência do veneno que pudesse ser descoberta depois. Lavamos tudo com água e sabão, esfregamos bem, não deixamos nenhum restinho que pudesse ser analisado. Ela ainda sugeriu derramar um pouco de cachaça normal nos corpos, para dar a impressão de que os homens tinham bebido demais antes de serem mortos. Escondemos o restante do veneno numa cova funda no meio do pasto, num lugar que só nós 2 sabíamos. Queimamos o papel que tinha embrulhado o chumbinho, enterramos as cinzas longe da casa. Não podia sobrar nenhuma prova do que realmente tinha acontecido naquela noite. No dia seguinte, quando os funcionários chegaram para o trabalho e encontraram os corpos, eu e a Benedita fingimos o maior desespero do mundo. Choramos, gritamos, fizemos escândalo como se tivéssemos descoberto uma tragédia terrível. Disse que tinha ouvido barulhos de tiro durante a madrugada, mas que tinha ficado com medo de sair do quarto. Inventei que eram uns 5 ou 6 homens armados, mascarados, que tinham arrombado a casa e ameaçado todo mundo. Falei que eles tinham falado em roubar dinheiro, que tinham revistado tudo, que tinham fugido em direção à estrada depois de matar os homens. Era uma história simples, mas creível para a época. A investigação foi uma piada, exatamente como eu tinha previsto. Sem delegado, sem juiz, sem prefeito, ninguém tinha interesse em descobrir a verdade. O novo delegado, que veio de outra comarca, fez umas perguntas básicas, anotou minha versão dos fatos e arquivou o caso como latrocínio cometido por bandidos desconhecidos. Ninguém desconfiou de 2 mulheres pobres. Ninguém imaginou que a empregada e a cozinheira pudessem ter planejado e executado um crime tão bem feito. Na cabeça deles, mulher não tinha inteligência nem coragem para fazer uma coisa dessas. Foi exatamente esse preconceito que me salvou de qualquer suspeita. Mas a melhor parte de toda essa história ainda estava por vir. Quando fui mexer nos documentos do coronel para inventariar os bens da fazenda, para ver o que ia acontecer com a propriedade depois da morte dele, descobri uma coisa que mudou minha vida para sempre e me deu muito mais do que eu tinha sonhado.
Além dos papéis falsos que eu já conhecia, encontrei a documentação original da propriedade, escondida numa caixa de ferro embaixo da cama do coronel. A fazenda realmente tinha pertencido a Antônio Pereira dos Santos, que tinha morrido em 1945 sem herdeiros diretos conhecidos. Mas o que eu não sabia é que ele tinha deixado um testamento registrado no cartório de Avaré, onde dizia que se não aparecesse ninguém da família em 30 anos, a propriedade deveria ser doada para a primeira pessoa que provasse ter trabalhado na terra e cuidado dela com carinho por pelo menos 10 anos. Eu tinha trabalhado naquela fazenda por quase 15 anos no total. Tinha cuidado da casa, da comida, dos animais, das plantações. Tinha sofrido naquela terra, mas também tinha amado ela do meu jeito. Tinha feito dela minha casa, meu lar. Segundo o testamento, eu tinha mais direito àquela propriedade do que qualquer outra pessoa viva. Procurei um advogado em Sorocaba, longe de Avaré, onde todo mundo conhecia a minha história. Mostrei todos os documentos, provei que o coronel era um impostor, que eu tinha sido funcionária da fazenda por anos, que merecia herdar as terras segundo a vontade do verdadeiro dono. Em 6 meses, eu era oficialmente a proprietária da fazenda Santa Rita. Agora eu quero que vocês me respondam de coração. Vocês acham que eu fiz errado matando esses homens? Ou acham que eu deveria ter feito eles sofrerem mais ainda? O que vocês fariam se fosse a filha de vocês sendo vendida como gado no curral? A primeira coisa que fiz quando me tornei dona da fazenda foi desenterrar as 7 meninas que estavam no cemitério clandestino e dar um enterro digno para cada uma na cidade. Paguei do meu próprio bolso para cada uma ter um túmulo bonito, com o nome gravado na pedra, com flores frescas, com uma cruz de verdade. Eram todas filhas de alguém. Todas tinham tido sonhos e esperanças antes de serem trazidas para esse inferno. A Edith, a Jandira, a Matilde e as 2 filhas da Benedita e mais 2 que eu não tinha conhecido. Todas mereciam um lugar de descanso respeitoso, onde as famílias pudessem vir visitar, onde a memória delas fosse honrada. A segunda coisa foi transformar aquela fazenda de inferno em paraíso. Expulsei todos os funcionários que sabiam do esquema e eram cúmplices do coronel. Contratei gente honesta, gente trabalhadora, gente que respeitava mulher e criança. A fazenda virou um lugar onde menina podia trabalhar sem medo, onde ninguém tocava em ninguém sem consentimento. Com o passar dos anos, a fazenda Santa Rita virou refúgio para mulheres que fugiam de maridos violentos, para meninas que não tinham onde morar, para mães solteiras que precisavam de trabalho e proteção. Eu transformei aquele lugar de sofrimento num lugar de liberdade, de proteção, de esperança. Era a minha forma de honrar a memória das meninas que tinham morrido ali, de dar sentido ao sofrimento que todas nós tínhamos passado. Cada mulher que eu salvava, cada criança que crescia livre na fazenda, era uma vitória contra os homens que tentaram nos destruir. A Aparecida cresceu livre e forte naquela fazenda renovada. Nunca soube exatamente o que tinha acontecido naquela noite de março, mas sabia que sua mãe tinha salvado ela de algo terrível. Estudou, se formou advogada, virou uma das maiores defensoras de direitos das mulheres da região. Hoje ela tem seus próprios filhos, que crescem sabendo que lugar de criança é sendo protegida, respeitada, amada. O ciclo de violência foi quebrado para sempre na nossa família. Minha filha nunca foi mercadoria. Meus netos nunca vão ser abusados, e isso vale qualquer preço que eu paguei por essa vitória. Hoje, 47 anos depois daquela noite de março, eu sento aqui na varanda da fazenda Santa Rita e olho para os 2.000 alqueires que são meus. Não por herança, não por casamento, não por favor de homem nenhum. São meus porque eu lutei por eles, porque eu paguei o preço em sangue e sofrimento, porque eu transformei um lugar de morte num lugar de vida. Quando olho essa terra, não vejo só pasto e plantação. Vejo liberdade conquistada com as próprias mãos. A fazenda que um dia foi o inferno de 15 meninas hoje é o lar de mais de 30 mulheres que eu salvei ao longo desses anos.
mães solteiras que não tinham onde morar, esposas que fugiram de maridos violentos, meninas que foram expulsas de casa por parentes abusadores, mulheres que perderam tudo e precisavam recomeçar a vida. Todas encontraram aqui o que eu nunca tive na infância: proteção, respeito e dignidade. Cada uma dessas mulheres tem sua própria história de sofrimento, mas também de resistência. A Lourdes chegou aqui em 1978, fugindo do marido que quebrava os ossos dela toda semana. A Terezinha veio em 1981, grávida de 7 meses, depois que o pai expulsou ela de casa por não ter casado. A Conceição chegou em 1985, com 3 filhos pequenos, depois que o ex-marido queimou a casa dela com tudo dentro. Cada uma dessas histórias me lembra por que eu fiz o que fiz naquela noite. Por que valia a pena carregar 5 mortes na consciência? Porque o preço da liberdade às vezes tem que ser pago com sangue. Quando vejo essas mulheres rindo, trabalhando, criando os filhos em paz, sei que não matei 5 homens. Eu matei 5 monstros para salvar centenas de vidas. Minha filha, Aparecida, cresceu livre nesta terra renovada. Nunca precisou se vender, nunca foi tratada como mercadoria, nunca passou pela humilhação que eu passei. Ela estudou na cidade, se formou advogada na capital e hoje dedica a vida a defender mulheres que passam pelo que nós passamos. É meu maior orgulho ver que consegui quebrar a corrente de sofrimento que vinha sendo passada de geração em geração. A Aparecida casou com um homem bom, que trata ela com respeito, que divide as tarefas de casa, que nunca levantou a mão para ela. Eles têm 3 filhos, 2 meninas e um menino, todos criados sabendo que lugar de mulher é onde ela quiser estar, que não existe isso de coisa de homem e coisa de mulher, que respeito não se negocia. O impacto daquela noite foi muito além da minha vingança pessoal. Com a morte do delegado, do juiz, do prefeito e dos 2 coronéis mais poderosos da região, toda a rede de exploração sexual desmoronou como castelo de carta. Não tinha mais quem proteger os esquemas, quem comprar as meninas, quem arquivar as denúncias. As outras fazendas da região tiveram que parar com essas práticas nojentas. Os novos políticos que assumiram os cargos eram de outras cidades, não tinham envolvimento com o esquema, não deviam favor para ninguém. Pela primeira vez em décadas, a justiça funcionou de verdade na região. Várias denúncias que tinham sido arquivadas foram reabertas, outros criminosos foram presos, outras crianças foram salvas. Claro que levou tempo para a coisa mudar completamente. Ainda apareceram outros homens tentando montar esquemas parecidos, ainda tiveram tentativas de recriar aquele sistema de horror. Mas nunca mais conseguiram a proteção que tinham antes. Nunca mais tiveram a impunidade que garantia o sucesso do negócio. Ao longo desses 40 anos, aprendi lições que ninguém ensina na escola, que não está escrito em livro nenhum. A principal delas é que justiça de rico não serve para pobre. Eles fazem as leis para proteger eles mesmos, usam a polícia para reprimir a gente, compram os juízes para arquivar nossos processos. Se a gente quiser justiça de verdade, tem que fazer com as próprias mãos. Não vou mentir para vocês e dizer que não me arrependo de ter matado aqueles homens. Matar deixa marca na alma da gente, muda a pessoa para sempre. É um peso que você carrega para o resto da vida. Às vezes acordo de madrugada lembrando da cara deles morrendo, do som que faziam engasgando no próprio sangue, do desespero nos olhos quando perceberam que iam morrer. Mas às vezes é necessário. Quando você vê sua filha sendo vendida igual gado no curral, quando você conhece 7 meninas enterradas num cemitério clandestino, quando você sabe que a lei não vai te proteger, porque quem faz a lei é quem quebra a lei, só resta uma opção: eliminar o problema pela raiz. Muita gente pode achar que eu sou uma assassina fria, uma mulher sem coração, alguém que não merece o perdão de Deus. Mas eu sei quem eu sou. Uma mãe que protegeu sua cria. Uma mulher que se recusou a aceitar o destino que tentaram impor para ela
uma sobrevivente que transformou o trauma em força. Me tornei a protetora que eu queria ter tido quando era criança. Essa transformação não aconteceu da noite para o dia. Levei anos para conseguir confiar em alguém de novo, anos para conseguir dormir sem pesadelos, anos para aprender que nem todo homem é um monstro. Mas aprendi também que a força feminina, quando bem direcionada, pode vencer qualquer sistema de opressão, por mais poderoso que ele seja. A mensagem que eu deixo para todas as mulheres que estão me ouvindo é simples e direta. Não esperem salvação de ninguém, salvem-se. Não esperem que a lei mude, que os homens fiquem bonzinhos, que a sociedade evolua. Organizem-se, protejam-se, defendam-se. A união entre mulheres é a arma mais poderosa que existe contra a violência masculina. Hoje, aos 82 anos, olho para trás e sei que fiz o que tinha que ser feito. Salvei minha filha, salvei outras mulheres, destruí uma rede de exploração que durou décadas. Paguei um preço alto por essa vitória, carreguei segredos pesados, vivi com medo de ser descoberta. Mas valeu cada segundo de sofrimento, cada gota de sangue derramada. A Fazenda Santa Rita hoje é conhecida na região como um lugar de esperança. Políticos tentam fechar, dizendo que atrapalha o desenvolvimento. Religiosos tentam exorcizar, falando que é terra amaldiçoada. Machistas tentam intimidar, ameaçando as mulheres que moram aqui. Mas nós resistimos, porque sabemos que este lugar representa algo maior que todas nós. A prova de que mulher unida é invencível. Eu sou Zulmira Conceição da Silva, dona da Fazenda Santa Rita em Avaré, e essa é a história da minha vida. Se vocês querem ouvir mais histórias de mulheres que não se curvaram para homem nojento, se inscrevam no canal Vovós do Brasil. Aqui a gente conta a verdade que ninguém quer ouvir. E não esqueçam de clicar nos quadradinhos que estão passando aí na tela de vocês. São mais histórias de mulheres guerreiras igual a mim, mulheres que enfrentaram o diabo e saíram vitoriosas. Porque toda vovó brasileira tem uma história para contar, e todas merecem ser ouvidas.